Graças e paz, irmãos, estamos então dando início à nossa parte 2 do episódio de número 7 do nosso podcast, com o nosso convidado, pastor Renato Júnior, pastor Renatinho. Estamos aqui o Jorge Souza, eu, o Dan Rodrigues, pastor Renato Júnior. Então nós vamos continuar esse papo tão agradável, aprendendo bastante, tá, pastor? Aprendendo bastante com o senhor. Amém, glória a Deus. Jorge, fica à vontade. Tamo junto. Pastor, então dando continuidade aqui às nossas perguntas, nós gostaríamos de saber com relação a um chamado e transição, porque, na realidade, o pastor estava como ministrando, né? Isso, no o pastor campo na de área de louvor. missionários. Exato. E aí aconteceu do pastor vir para a Inglaterra e parece que o pai do pastor Exato. deu início à igreja que o pastor Exatamente. toma conta hoje. Como é que foi essa transição? Conta para a gente um pouquinho como é que isso aconteceu. Exato. Sobretudo, né, mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Ele é um desbravador, né? Ele sempre teve essa característica de ser um plantador de igreja, né? E assim era ele no Brasil e aqui não foi diferente. Então, o Ministério Projeto Vida, né, a comunidade Projeto Vida, ela nasce aqui em setembro de 2022, ali com a nossa a percepção de que era tempo, né? Até o momento não era tempo ainda de iniciarmos aquilo que Deus tinha nos chamado para fazer. E como eu disse, meu pai, ele sempre é alguém fora do seu tempo e ele é sempre desse de que vai e não faz, não fica muito preocupado, ele ouve a voz e vai. E aí a gente, debaixo dessa preocupação, né, de como é agora estabelecer uma comunidade, né, de como é agora iniciar o ministério, né, do outro lado do mundo, aqui na Inglaterra, como que a gente vai entender isso? E a gente foi tomando decisões ali, e as primeiras decisões foram de oração, foram de buscar o Senhor e de ligar na terra aquilo que também seria ligado nos céus. Então a gente teve a bênção, né, dos nossos pastores lá, o apóstolo Joel e a Silvia lá no Brasil, do Projeto Vida, né, da comunidade onde nós éramos originalmente, onde servimos originalmente. Iniciamos em setembro. E até esse momento, né, nós íamos ali servindo em auxílio, né, em suporte, né, aquilo que estava acontecendo. Mas já havia uma palavra do Senhor a despeito daquilo que o Senhor iria estabelecer em Swindon através da nossa vida, passaria pelo meu pai, mas continuaria, né, através da minha vida. E assim foi, nós caminhamos aqui até 2024, exato, até 2024 com a presença deles. Então eles retornaram ao Brasil e eu continuei seguindo o ministério, não mais auxiliando, né, os meus pais, mas como pastor local da igreja. Eles hoje estão ao Brasil e pelo meio de março não ficam parados. Meu pai tem 62 anos. E aí um colega lá fala, o outro pastor, rapaz, você é corajoso. Ele falou, irmão, enquanto tiver vida, eu tô pregando. Enfim, eles tiveram temporada no Brasil e ele já está indo para a Espanha também, junto com uma junta de missões e vai implantar a igreja lá, vai movimentar a terra lá em direção ao céu na Espanha. Então essa foi a transição, foi o tempo em que eu saí então desse lugar de ser um pastor da área de louvor e adoração, de auxiliar, né, nas multi-áreas da igreja, e então presidir uma igreja. No Brasil eu já tinha tido essa experiência também de pastorear a igreja local, mas também como pastor auxiliar em outros campos, né, ali de implantação de igreja. Mas de fato, em tocar o barco agora é contigo, realmente foi Carreira solo, né? nessa temporada, né? E Deus tem nos dado graça nisso. E para aqueles que não conhecem o Projeto Vida, né, o nome da igreja do pastor, como é que é a estrutura? São cultos de celebração, tem células ou departamentos? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente como é que é a igreja do pastor. Da história, né? Sim, o Projeto Vida, ele vai fazer, na verdade, em janeiro de 2026, do próximo ano, 34 anos, né, de existência. Nasceu em
em 1992, e também por 2 casais de missionários que voltaram do campo missionário, iniciaram ali no Rio de Janeiro a comunidade evangélica Projeto Vida. E ali a gente serviu por alguns anos e viemos para cá estabelecer a cultura pelo qual a gente foi treinado, pelo qual a gente foi abraçado ali durante a nossa vida. E a estrutura do Projeto Vida são os cultos de celebração. Essa é a realidade, né, da igreja na Europa. Às vezes a gente acaba sendo o nosso sábado sendo o nosso domingo, né, à noite do Brasil, né? A cultura muda, né? Então, por um bom tempo a gente teve os nossos cultos aos sábados à noite, e por esse fato de estarmos inseridos em uma outra cultura, a gente não tem um lugar físico ainda próprio, então a gente vai se movimentando, né? Foi se movimentando para se ajustar, e hoje os nossos cultos estão aos domingos. Então, todos os domingos, às 10h30 da manhã, nós temos o nosso culto da celebração, que é o culto da família, onde a gente tem a louvor e adoração ali na abertura. Depois a gente tem as boas-vindas, né? Dando as news, anúncios da igreja, integrando, né, aqueles que estão chegando, e a palavra. E durante a semana a gente caminha no princípio das células, né, das redes. A gente chama rede por 100 ovelha, né? É o nome que a gente traz no nosso coração, no sentido de que realmente, né, 99 ainda não há 100. Então a gente está ali com 99 no domingo à noite ou no sábado à noite, mas falta uma que está fora, que a gente pode trazer para o aprisco, né, da rede semanal. Então é assim que a gente trabalha. A nossa visão, né, nosso desejo é multiplicar as redes, e eu creio que a gente vai viver essa crescente, né, no próximo ano. Então, por isso, nesse momento, a gente vai trabalhar com 2 redes, né? A gente tinha uma rede só, geral, com todo mundo, e nesse momento a gente vai trabalhar com 2 redes. A gente vai multiplicar para as 2 redes, mulher e homens, e ali eu coloco pessoas, líderes em treinamento, né? Ali, líderes já em crescimento, para que essas redes possam multiplicar, né? Homens saiam dali para outras redes, mulheres saiam dali para outras redes, e durante a semana a gente tem esse contato, né? Esteja em relacionamento. E aí, durante a Assim, né? semana, juntam-se os homens e as mulheres numa Então, célula? até esse ano, a nossa célula ela é a Big Célula, é todo mundo junto, né? Aham. A partir do ano que vem, a gente vai ramificar, né? Mulheres, a rede de mulheres, né? A célula das mulheres Entendi, certo. e a célula dos homens, para daqui ali eles possam multiplicar. Porque acaba que sendo, no início, sendo a Big Célula, a condução, se deixar, fica por conta do pastor, né? Eles Uhum. querem ouvir o pastor. Eu falei, não faz sentido vocês me ouvirem no domingo, ou me ouvirem no... Né? Não ouvirem no domingo, né? A nossa data. Vocês me ouvirem no domingo e me ouvirem na quarta de novo. Então, quarta ou quinta é o lugar onde vocês vão transbordar aquilo que receberam, onde vocês vão começar a desenvolver o dom que há em você, né? E a gente carrega muito essa marca de treinar as pessoas, de consolidar as pessoas para que elas possam fazer discípulos, né? E a gente tem alegria, né? Como meu pai sempre dizia, o melhor líder é aquele que faz líderes até melhores do que eles, né? Então, a ideia é isso, é nutrir essas pessoas para que elas possam romper e serem usadas por Deus de grande forma, até melhor do que a gente, né? Isso é maravilhoso. E aí, no caso, dentro desse trabalho, o pastor citou 99 e falta uma, né? Que é assim, essa seria o slogan da igreja, ou o pastor teria algum outro slogan ou uma frase, né, que a igreja Sim, está... é, muito boa essa pergunta. É uma família, né, e a gente tem ali a cultura, né, da família. O slogan da igreja é Nossa Paixão é por Vidas. Então, tudo que a gente faz, desde a experiência de culto, né, desde a preparação, é tudo por um objetivo só, é por vidas. Então, esse é o slogan da Projeto Vida enquanto denominação. Em todas as igrejas do Projeto Vida, você vai ver escrito lá, a nossa camisa, né, de batismo é escrito Nossa Paixão é por Vidas, apaixone-se também. Então, esse é o nosso logo aí, que define a visão da igreja, né, o propósito da igreja. Pastor, desculpa, Jorge, o nosso podcast, né, o DNA do nosso podcast, vamos dizer assim, até pelo nome Europa na Graça, é Sim. divulgarmos o que o senhor tem feito aqui na Europa. Dentro desse contexto, pastor,
Eu lembro, né? Eu acompanho o senhor nas redes sociais, né? O Sim. pai do senhor, fui abençoado de conhecer o pai do senhor aqui. A sua mãe também falou muito na minha vida e da minha Sim. esposa também, sabe? Assim, profetizou, uma mulher de Deus de Ela é uma profecia profeta de mesmo. Deus, é Assim, então, verdade. ela foi muito assertiva muitas vezes ao falar comigo, né? De situações que às Sim. vezes eu não tinha falado nem para minha esposa. E eu vi que o ano passado o senhor estava em um. Eu não sei se foi. Não, foi esse ano. O senhor estava em um evento em Portugal do Projeto Certo. Vida, né? E como é que está a estrutura do Projeto Vida na Europa? Para se de repente algum outro irmão Muito de bom, algum outro muito país bom, da Dani. Europa, né, que quer encontrar uma igreja, né, em Portugal, quais países, como é que está Muito bom, a estrutura aqui na Europa? exato. No Brasil, nós somos hoje, eu acho que mais de 50 igrejas ali. E aqui Uhum, na Europa, nós estamos na Itália, em Milão. Existe um projeto Vida em Milão, o uhum, pastor Thomas e a sua esposa. A gente está em Portugal. Em Portugal, a gente está com uma igreja já estruturada em Porto. uhum, Ah, e a gente tem também células em Braga ali que está numa crescente para se tornar uma igreja. Mas na Europa nós temos igrejas em Portugal, na Itália, Milão e Nápoles. Nós temos igreja e nós temos igrejas na Holanda também. E na América, que não está aqui no continente europeu, mas engloba também aí, está fora, né, nas uhum, nações. Hoje a uhum. gente, se alguém quiser acessar, é só digitar ali Projeto Vida Portugal, que vai achar os nossos amigos ali servindo ao Senhor, cuidando de vidas também. Maravilha. Muito bom, é bom. É bom que, como nós falamos, né, às vezes as pessoas estão talvez desigrejadas ou Sim, não tem um lugar para reunir, chega do Brasil e às exato. vezes, o que que eu vou fazer? E aí tem essas várias oportunidades de Sim, poder reunir com pessoas, igrejas diferentes, né? Eh, Agora, o pastor citou um pouquinho com relação ao batismo que teve na semana passada. sim. Como é que foi o batismo? Quantas pessoas desceram as águas? Sim, Qual foi a receptividade da igreja com relação a isso? foram 6 pessoas, e ali foi muito especial, pra gente, como a gente conversava aqui, anteriormente, a gente se alegra com muita coisa que acontece na igreja, né, a gente celebra por tantos eventos, por tantas, áreas ministeriais que promovem consolidação. Mas nada nos alegra mais quando alguém aceita Cristo e quando alguém se decide por ele, né, passando pelas águas. Então foi muito especial e a gente aproveitou e tivemos ali nosso projeto Vida Day, né, que a gente tem todo ano, onde é o nosso encontro de família, né, onde a gente se reúne as famílias da igreja ali para aprender mais a cultura da igreja, a história da igreja, né, até porque isso dá um embasamento, né, de onde a gente está alicerçando a nossa família, para onde eu trouxe a minha família, qual é o contexto. Então, tudo isso é muito importante, que as pessoas conheçam a história da igreja, né? Alguém vai dizer, mas de onde surgiu o Projeto Vida? O Renatinho teve uma ideia e lançou. Não, não. O Projeto Vida tem 34 anos de existência. Em 1992 ele foi gerado, né? A gente tem uma história. O pastor Renatinho não tinha absolutamente nada para fazer na Europa e decidiu ser pastor. Não, e ali você conhece a jornada, né? São 13 anos aí de, de, Uma de, coisa de entrega, aleatória, né? né? Não é Enfim, aleatório. não é aleatório, Não é? exatamente, exatamente. Então é onde a gente fala sobre isso, fala da visão para o ano de 2026, a gente apresenta a palavra tema, né? Onde a gente alicerça o nosso coração. 2026 é o ano do alicerce, é aquilo que a Uau. gente tem submetido no nosso coração. E há esses que, né, há quem diga, né, não, nós não determinamos nada. É verdade, no Evangelho a gente não determina nada, mas a gente se submete. Então, quando a gente aplica um ano para a igreja, não é que estamos determinando o ano da bênção ou daquilo, entende ou não? Esse contexto que às vezes há crítica,
Quando a gente determina um ano, a gente se submete a uma palavra. Então a gente está submetendo nosso coração em obediência em dizer que nós não vamos ser superficiais no nosso relacionamento com Deus. Tudo que formos fazer no próximo ano é debaixo dessa palavra de alicerce, de ser um fundamento. E Cristo, esse é o fundamento, é onde a gente aterriza o nosso coração. Então ali a gente apresentou para a igreja, né, o vídeo explicando, e foi muito bom. Terminou com a festa do batismo, o jantar, foi muito especial. É muito gratificante ver a comunidade crescer e, sobretudo, crescer em almas, né, em vidas ali, seguindo a Cristo. Pastor, assim, o Dan até conhece mais a igreja do pastor, e eu assim, agora estou até com vontade de ir lá assistir um pouco. Na verdade, eu nunca fui na igreja. Eu conheço o pastor Renatinho e conheço o pai dele. Sim, Mas a sim, igreja mesmo ainda não tive a oportunidade de sim. Assistir. conhecer. Então nós somos convidados, Dan, ou estamos nos convidando a participar. Convidados de convidando. honra, convidados. Me avise, pelo amor de Deus, para que a gente possa deixar a casa bem especial para recebê-los. Nada. Em nome de Jesus. Mas são convidados de honra, sem Amém. dúvida. Mas, pastor, o que a gente vê, e o pastor até falou uma coisa interessante, assim, que me chamou a atenção, assim, não Sim, foi, o pastor Renatinho chegou aqui aleatoriamente e começou uma igreja do nada. Então, assim, algumas pessoas, elas agem dessa forma, tudo certo aí, sim, é o chamado, né? E às vezes a gente não tem um entendimento ou a profundidade com relação ao ensino da palavra de Deus. E no pouco que a gente conversou aqui, a gente sabe que o pastor tem um conhecimento de hebraico, outros idiomas, né? E até mesmo aprendeu no curso de teologia, com certeza, né? Tem que saber pelo menos um pouco de grego e hebraico exato. para poder ter uma noção do que está falando e pregando, né? Tem que passear Mas, por lá assim, um pouquinho, é verdade. com relação a essa importância, a gente já fez algumas perguntas a alguns pastores, com relação à importância da palavra de Deus na vida da igreja, nesse relacionamento que nós precisamos ter com Deus, né? A experiência de ser um crente, e isso vai gerar em nós um trabalho, um desejo de aprender mais e conhecer mais. Então, assim, nesse entendimento, como tem sido, assim, como são as mensagens? É uma mensagem mais temática, porque desejo, Curioso. curiosidade minha, mas também de muitos, né? De É muitos. mais uma mensagem expositiva? Como que seria a mensagem na igreja do pastor? Sim. A gente tem algumas falas, né, dentro do Ministério Projeto Vida, que a gente ouve até do nosso líder, né, que nos pastoreia, né, pastoreia os pastores. Esse é um princípio também, né? Nós cuidamos porque a gente é cuidado também. Então nós temos o bispo Fabiano Correia, né, que é esse que pastoreia os pastores, né, da Europa. Toda semana a gente tem ali um tempo com ele, conversando. O nosso próprio apóstolo Joel, né, que é o líder da denominação, toda terça-feira, 6 da manhã, ele pode estar no lugar que for, ele vai abrir ali a videochamada e a gente vai ter um tempo de oração, de abrir o coração para ser cuidado. Então isso é muito bom no ministério. E ele direciona o seguinte: nós precisamos, e isso aí é a nossa cultura, né? É a nossa família. A gente sempre diz o seguinte: seja assertivo na tua palavra, na tua ministração, de forma que você diminua até o número de gabinetes, número de discipulado. A palavra, ela traz tanta clareza, Sim. que às vezes ela já responde aquilo que você iria perguntar ao pastor no final do culto. Então essa é a régua que a gente usa, né? A gente não negocia princípios, cada igreja tem seu princípio, então a gente não negocia que o altar seja esse lugar da palavra. Quanto ao estilo de aplicação da palavra, nós temos liberdade, e eu até brinco sobre isso, porque eu não sei vocês, como são vocês quando vocês estão ministrando, mas eu ando muito, eu sou muito agitado. O pessoal, cara, não tem como, pastor, não tem como tirar foto sua, não tem como filmar para live, que você não para, né? É muito difícil. E eu já admiro as pessoas que estão ali diante
responsabilidade de ministrar, consegue estar ali paradas, falando aqui, tal, Com Sereno, pausadamente. né? Exato, eu falo, uau, meu Deus, como que eu consigo fazer isso? E às vezes eu me desafio, tento, mas eu percebo que eu estou me perdendo, e aí deixa eu voltar para ser quem eu sou. Então a gente tem liberdade de ser a nossa característica, ter a nossa característica pessoal. Eu até brinco pros os líderes, né, que às vezes ministram a palavra lá e tal, eu falo, cara, não necessariamente tu precisa ser enérgico para dar poder à palavra, porque o poder já é a palavra. falar. Então, se você não é enérgico, seja você, seja calmo e pregue a palavra e a palavra vai cumprir o seu propósito. Agora, se tu é enérgico, se movimente, faça aquilo que você tem que fazer. Por isso que eu falo não necessariamente, porque às vezes tem gente que é enérgica, né? Então, nesse contexto, nós temos liberdade, né, de cada um pregar. E tem até uma história, vocês sabem da história do Salmo 23, o, o, ali a história diz que foi feita uma, meu Deus, um concurso na rádio para que quem recitasse o Salmo 23 melhor ganharia aquele prêmio em dinheiro, né? Que emocionasse mais, que tocasse mais. E ele chegou várias pessoas para recitar, né? O Senhor é o meu pastor e tal, com aquela voz de Cid Moreira, ou outro mais pentecostal, o Senhor é o meu pastor, né? Toda aquela coisa. E no meio disso chega um senhorzinho ali, já corcundinha, e sem forças ele começa a falar: o Senhor é o meu pastor e nada. E a forma que ele ia falando, as pessoas iam se emocionando dentro daquele auditório da rádio, as pessoas iam sendo tocadas por uma presença que ele começou a transbordar. E aí, na hora de dar o resultado, quem ganhou o concurso do Salmo 23, todos os locutores de rádio ali com voz legal ou com uma performance legal esperando ganhar o prêmio. E aí disseram: olha, quem ganhou o prêmio da recitação do Salmo 23 não foi vocês, foi aquele senhorzinho ali de idade. Porque todos vocês conhecem o Salmo 23, isso ficou claro. Mas aquele velhinho ali, enquanto falava, demonstrou que conhece o pastor dos Salmos. Vocês Uau. conhecem o Salmo, mas aquele ali, quando fala com a propriedade que conhece o pastor dos Salmos. Então não é sobre performance, é o seu jeito. E aí, o meu jeito como pastor, a minha apreciação, eu sou totalmente expositivo. Eu abro um texto e eu vou desnudar aquele texto para você ali, do verso 1 até o final dele, tirar detalhes. É a minha forma, mas há quem pregue de forma de tópico, né? Ou temática, enfim. Mas eu aprecio a mensagem positiva porque eu acho que cumpre bem esse propósito de trazer clareza. E aí, subindo a régua, como a gente traz no nosso ministério, eu penso o seguinte: quando você leva uma criança no hospital, você confia que o diagnóstico que aquele profissional vai falar e que ele vai prescrever, ele é capaz, ele é suficiente para salvar aquela vida, para mudar aquela vida. E o altar, ele tem que ser a mesma coisa. O médico, ele tem que ter a propriedade, e aí ela não pode ser toda, a gente está sempre aprendendo, está sempre buscando, mas tudo que você buscar com uma propriedade, de fato, que possa mudar uma vida. Entende? Não? Então, acho que o meu filho espiritual, ele está engatinhando em alguns assuntos, está tudo bem, mas eu, como pastor, não posso estar engatinhando, porque ele entregou a vida espiritual dele para mim. Então, como a Bíblia diz, é necessário que maneje bem a palavra. Então é algo que a gente sempre se cobra. O altar é esse lugar que pessoas estão sentando ali porque estão confiando a vida espiritual delas a você. Então não pode ser um lugar que você vai falar coisas aleatórias ou, enfim, que não surja efeito. Então a gente sempre tem essa preocupação de ser muito claro na palavra e, enfim, o povo ama, mas também sofre comigo lá, porque se deixar eu vou embora pregando até o dia seguinte. Sempre tem mais alguma coisa para falar, mas é Mas muito bom. é a Eles vão. riqueza da palavra, né? A Eu tenho, riqueza. Você assim, sabe sobre a riqueza da palavra, e isso é até interessante. Olha, a gente falou aqui que cada um tem um jeito de pregar, né? Tem uma forma e tá tudo bem com isso. E você vai perceber, olha o que é maravilhoso na palavra de Deus, que você pode ouvir 3 mensagens sobre Davi e Golias e não vai sair da mesma forma.
Aí você vai dizer, eu já conheço a história do início ao fim, mas eu sempre sou abençoado por ela. E esse é o poder da palavra de Deus. Ela nunca volta vazia e ela também nunca vem da mesma forma, ela sempre vem com algo fresco. Por que que a gente, se você está numa escola e você vai ver uma história sobre ali o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, vai ser sempre o mesmo assunto e vai surgir o mesmo efeito. Mas a palavra de Deus não. Por quê? Porque todos os autores das histórias que a gente pode ler, que estão nas bibliotecas, estão mortos. Mas as únicas histórias que a gente professa e fala que o autor está vivo é da palavra de Deus. Então a história contada pelo pregador, ela nunca sai mesma, não sai da mesma forma, porque o autor não está morto, o autor está vivo. Então ele sempre vem trazer mais detalhes daquela história. Deixa eu sentar aqui do teu lado, e porque me aprove te dizer mais detalhes, me aprove tirar mais detalhes. Então esse é o benefício da palavra, esse é o benefício de sentar e ouvir. E é outra coisa também que a gente tem no nosso coração muito alinhado com isso. São princípios que a gente não abre mão. É você ser humilde para ouvir. Humilde para ouvir até o que você já sabe, o que você já ouviu. Mas abrir o coração para ouvir e ouvir qualquer pessoa. E o liderado, né? A tua equipe, ela percebe quando você vibra. A tua equipe, ela percebe quando você está interessado. Mesmo sabendo, caramba, é o meu pastor me ouvindo. Mas, cara, ele tá ali, ele tá interessado em ouvir. Porque é essa a lógica do Salmo 23. Pode ser alguém da sua rede que vai ler só o Salmo 23 ali e você vai dizer, uau. Aí entra lá atrás do que eu ensinei sobre a revelação. Não é quanto o cara foi performático na mensagem, é quanto eu tenho de revelação. Tanto é que eu sempre digo, olha, enquanto eu prego, há uma pregação saindo aqui no mover do Espírito, tem uma segunda pregação acontecendo aí dentro, porque a tua mente vai ampliando para aquele texto. Já viu quando você fala assim, pô, você pregou isso aqui, Alcançando cara? coisas novas, né? Vai alcançando. É o poder do autor vivo. É o fato do Espírito Santo estar presente e vai te ampliando. Coisas ele aplica para o teu coração, coisas ele te dá para entregar para outras pessoas. E é esse ambiente, esse lugar chamado Evangelho de Cristo e Igreja que eu amo estar e pretendo estar até os últimos dias da minha vida. Eu amo pregar, amo ouvir, e isso é maravilhoso. E quantas vezes você ouve o mesmo texto e pessoas compartilham com você e assim, mas eu nunca tentei para esse detalhe. Quantas vezes você já Exatamente. ouviu isso? Eu Exatamente. nunca tentei. Mas para outra, não, mas aqui para mim é uma coisa que eu sempre atentei, mas daqui. Então gerou naquilo ali, aquela palavra gerou em mim, Isso aí. Isso aí. Então, É E assim, não muito vai, legal quando isso acontece. e não vai muito longe, né? Hoje eu já peguei umas 3 ou 4 perspectivas de textos Já, que eu exato, nunca já tinha preparam aplicado, umas nunca 4 tinha ouvido. mensagens aí. Já preparam as 4 mensagens. A gente brinca na reunião que a gente tem, essa que eu falei de terça, né? De discipulado com os pastores. De vez em quando eles alternam quem vai ministrar. E a gente brinca entre a gente o seguinte, ó. Eu vou falar aqui, tu vai anotando aí, dá uma melhoradinha. A brincadeira dá uma melhoradinha e leva pra tua igreja, prega pra tua igreja. E a gente fala, pô, irmão, você fez esboço? Pô, me dá escrito aí. O cara, não, te manda aqui. Então a gente tem essa cultura, né? De você realmente compartilhar, né? perceber que vai gerar outras mensagens, vai gerar aprendizado. E é para isso que a palavra existe. Tanto é que há pregador que atinge um nível de pregação que ele vai e desce, né? E ele pensa assim, caramba, é sobre mim. Não, não. Aí, ou a igreja diz, uau, aquele pregador. Não, não, não é ele, é a palavra que sai dele. Entende? Porque não é sobre ele, não é dele. O único que foi que pode dizer que é a palavra é o Cristo, ele é o verbo encarnado. Depois dele a gente só está fluindo, só está professando aquilo que está em nós. Então, se não é meu, se só está passando por mim, eu não vou reter, não vou te dar meu esboço. Não é para isso mesmo, amplia, cria uma mensagem. Eu quero ver tu pregar esse texto um dia, é por isso, porque é um fluxo, entende? Nós não detemos a palavra. É até algo interessante que eu sempre falo. O pregador do evangelho ele tem que ser como carteiro. Vocês receberam carta aí essa semana, vocês? Recebi. Pois é. Se eu perguntar para vocês e vocês perguntarem para mim qual que é a característica do carteiro que deixou a carta, você não vai lembrar. Qual que é o nome? Você não vai lembrar. Mas a mensagem da carta você lembra. A postura do pregador é essa. Não é ele ser lembrado, é a mensagem que ele trouxe.
Porque quando me entregam cartas, dificilmente eu guardo no meu coração a pessoa do mensageiro, mas eu guardo no meu coração a mensagem da carta. Rapaz, se eu não pagar isso aqui até o mês tal, vai ficar atrasado. Aquilo vai ficar ali na minha cabeça, entende? Aqui receber carta é isso, né? Exatamente. Então, o pregador, ele é esse mensageiro, de fato, é o carteiro. Ele leva a mensagem e aí pouco importa se vão lembrar de você, contanto que lembre da mensagem. Isso é maravilhoso, né? Isso é top demais. Gente, eu gosto de conversar. Se deixar, a gente vai embora, hein? Me Não, daqui controla aí. para a gente tem Encontrou sido, dois que também gostam. Amém. Mas algum. Assim, o negócio é que eu também gosto de falar, conversar sobre a palavra e coisas que você lê. Essa semana mesmo, eu falei, André, minha esposa, né? Sim. Você já parou para tentar esse assunto assim, assim, assim? Não, nunca tentei. E aí a gente fica 40, Vai 50 discorrendo. minutos conversando sobre aquele assunto e esse nos edifica. Verdade. O Dan falou com relação ao propósito do canal, né, Europa na Graça. Então, o nosso slogan, né, que a gente tenta passar para aqueles que nos ouvem, a gente não tem tantos seguidores, né, a gente não tem tantas visualizações assim, mas o propósito nosso é assim, juntos, edificando uns aos outros, proclamando o Evangelho de Cristo. Então, como nós estamos Exatamente. aqui juntos, né, nós nos edificamos. O pastor falou alguma Exato. coisa, o Dan falou outra coisa, o Dan edificou Exato. Eu o sinto a pastor graça de Deus aqui edificou. no nosso Então, bate-papo. e o importante é a carta, não é o carteiro, é a carta, né? Então, a carta ela vai chegar para ela vai Exato. chegar na casa de um. Numa dessas visualizações, essa carta ela vai Isso aí. chegar e ela Isso pode aí. modificar a sua vida. Ela pode te dar uma nova perspectiva, um novo Sim. entendimento. E isso que é a bênção, né, pastor? Se o pastor Sim. quiser falar alguma coisinha com relação a isso, nós nos alegraremos. É verdade. A verdade é esse princípio de semear, né? De entregar e não negociar. É como se nós fôssemos como um rio, né? O rio, ele não negocia com os obstáculos, ele só encontra um caminho para continuar fluindo. Então, o problema de nós que somos chamados para fluir em algo, em criar projetos, é não sermos tentados a isso, às vezes a medir a nossa proporção ou diante das dificuldades que temos, não fluirmos. É só a gente ir encontrando caminhos de continuar fluindo, né? Então isso fala muito de uma qualidade daquilo que você está atingindo. Por exemplo, né? Eu não, o meu canal, né? Ele não é impulsionado ali, ele não tem esse mecanismo, né, ainda, não que não seja importante, é legal fazer também, mas eu já recebi testemunhos de pessoas que, olha, eu sou cabeleireira e enquanto eu estou aqui fazendo cabelo dos clientes no salão, a sua música entrou aqui aleatoriamente na minha, na minha playlist e eu fui extremamente tocada pelo que eu ouvi na canção e eu voltei para Cristo, eu voltei para os caminhos de Jesus. Alguém manda lá no inbox e hoje ela acompanha até a minha história, né? Ela conheceu pelo perfil, então acompanha, sabe que a gente pastoreia aqui fora. Então, assim, eu não fazia ideia. Então, eu balancear essa realidade, né? Até porque se a gente fosse olhar numericamente o ministério de Gideão, né, era um ministério falido. Falar, rapaz, eu te dei uma rede de homens com 32 mil homens, como é que tu cai agora para 300? Né? Exato, a rede diminuiu, né? O teu tamanho a igreja diminuiu, enfim, mas no meio daqueles 32 mil tinha um de covarde, tinha um de descomprometido, e essa separação tem que acontecer, não tem jeito. E aí você começa a ter qualidade, né? Naquilo que você despende no reino de Deus. Isso é maravilhoso. Essa coisa é poderosa, ainda aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho antes, né? Não é? Então, você tem um grupo menor, porém desejoso em ouvir a palavra de Deus Exatamente. e com comprometimento em Exatamente. aplicar
aquilo que a palavra de Deus tem para você. Aí você vence guerra. É com isso que você vence guerra. Exato. Olha, e a gente está aqui falando de guerra e de Gideão, me salta a memória aqui mais coisas que o Espírito Santo fala nesse texto, né? Você vê que a quantidade menor era que era necessário, aqueles eram os comprometidos, né? Existem o próprio lugar, né? Da eira, né? É esse lugar onde você levanta a palha, né? E ali cai o grão e a palha vai embora. Então existem ventos na nossa vida, né? Tanto ministerial, tanto pessoal, que vem realmente para tirar a palha ali. E com Deus a gente é sempre maioria. Essa é uma fala comum que a gente já ouviu, mas é a grande verdade. Você vai perceber que quando eles fazem aquele ato de quebrar os vasos, levantar as tochas, né, em direção aos seus inimigos e tal, no momento em que Gideão vai à batalha, a percepção que o exército inimigo tem, ela é pavorosa, porque só quem usava a tocha eram os comandantes de 1000. Você entende ou não? Então, quem ia à frente com tocha eram os comandantes de 1000. Então, eram 300, mas o arraial via 300.000. Você está entendendo ou não? Uau! Porque, então, às vezes, nós somos assim, nós olhamos para nós somos quem somos nós. Eu não sou um pregador famoso, eu não tenho... Mas você está vendo isso. Mas as pessoas, quando te olham, veem mais com você. Vem uma redoma de anjos ao teu redor. Poderoso, hein? Poderoso É isso. a crise, exato. Andar com o Espírito Santo, eu fico até arrepiado aqui, me permita ser um pouquinho mais pentecostal aqui no nosso bate-papo. Pode ser. Porque eu sinto a presença de Deus nisso. Você saber que aparentemente você pode não aparentar algo, mas a presença que te cerca, que vai à tua frente, ela é algo poderoso. Cristo é a nossa frente, é Ele que guerreia as nossas batalhas. Você percebe que quando Deus fala para Abraão, que Abraão não é um cara de guerra, Abraão é um homem de altares, e do nada ele se vê numa guerra com 4 reinados e vence, né? Porque, mais uma vez, a gente com o Espírito Santo, a gente sempre vai ser maioria. E Deus fala: Abraão, eu sou contigo, eu sou o teu escudo. E assim, a percepção mediante uma guerra, o que você entende que é mais importante? Eu gosto de pensar que numa guerra o que seria mais importante é a espada. Você percebe que Deus está falando para Abraão: eu sou para ti como um instrumento de defesa, eu sou o teu escudo. Então percebe que o que vai à frente na batalha não é a espada, é o escudo. Então Deus, ele é a nossa defesa, Deus, ele é a nossa proteção. Aquilo que vai à frente é você que vai guerrear, é você que vai batalhar, mas o que vai à frente para te guardar é a proteção que Deus faz, é a proteção que ele promove indo à tua frente, né? Ele é aquele que é o teu escudo, é a sua proteção. O escudo é aquele que vai primeiro, é aquele que chega à frente. Então, antes da gente chegar com a nossa pequenez, com a nossa força, com a nossa espada, ele já foi à frente sendo nosso escudo, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. A gente sempre pode ir à frente sabendo que Deus está nos guardando, nos protegendo, nos capacitando. Então é sobre isso, sobre vasos de barro, né? E que tem essa preciosidade dentro de nós. E é isso. E a glória de Deus, né? Deus não negocia a glória dele, né? Igual o caso de Gideão. Se ele manda 20 e tantos mil lá para Gideão, ele vai falar assim: mas também com o exército desse Exatamente. tamanho, né? Tava pareado. Agora 300, né? Já falou: opa, não, realmente eles não conseguiriam. Foi Deus. Exatamente. Mesmo, né? Exatamente. Mesmo que os adversários viram 300 mil, mas né? aí que tá o detalhe, mas aí é a operação de Deus, né? É a operação das maravilhas. É a operação das maravilhas. É o Deus que multiplica, né? Pastor, então a gente está, infelizmente, aqui chegando ao final do nosso momento aqui, que tem sido tão bom, tão agradável. E a gente sabe que o pastor também precisa descansar, porque teve um final de semana intenso. Pois é, verdade. Tem que dar uma descansada.
Devolveu o estúdio aqui para a Rebeca, para minha filha, para ela dormir. A última coisa que a gente queria que o pastor pudesse compartilhar conosco é deixar uma palavra. A gente sempre pede, né, aqueles que participam das entrevistas, deixar uma palavra para pessoas, às vezes, que estão ou desigrejadas, ou se sentem afastadas de uma comunidade de fé, ou pessoas que têm sido, se sentem enfraquecidas, ou até pessoas que até lideram, mas se sentem, como o pastor falou, incapazes, sem condição. Que o pastor pudesse deixar uma palavra para essas pessoas, um ou dois tópicos desses, né? O pastor fica à vontade. Exato. É a gente pensar. Efésios 5:25 fala sobre isso, que Cristo ele amou a igreja. E quando Cristo amou a igreja, isso nos tem incluído. Talvez você que assiste nesse momento está afastado, e eu claramente compreendo as tuas motivações, talvez decepções, desânimo, situações que fizeram, né, você se afastar. Mas a Bíblia está falando, Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Então, não é, talvez o teu coração ele esteja até no sentido de, eu não abandonei a Cristo, eu só não quero mais vivenciar a experiência de ser a igreja. E é importante que você esteja inserido numa igreja, porque a fé, ela começa no individual, mas ela amadurece no coletivo. Toda fé começa no individual, mas ela só amadurece no coletivo. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 que nós devemos andar no Espírito, não só falar no Espírito, mas andar no Espírito. E andar no Espírito é sermos provados a exercer os frutos do Espírito. Talvez a gente se recuou da comunidade por um desentendimento, por uma a situação que aconteceu. E desenvolver os frutos do Espírito é perdoar aquele que ofendeu, é se reconectar, é abrir mão do nosso orgulho e continuar em relacionamento. Porque você percebe que é fácil sair da comunhão. É por isso que a fé ela é amadurecida no coletivo, porque no coletivo eu preciso perdoar, eu preciso abrir mão, eu preciso servir. Então é mais fácil eu sair do coletivo para não ser, talvez, confrontado a amadurecer a minha fé, do que propriamente permanecer ali e perceber que através desse exercício que a minha fé vai ser amadurecida, perdoando. Então, não faz sentido. É como eu dizer para alguém, cara, eu amo você, mas eu detesto a sua noiva. Isso não vai soar bem, e isso não vai me dar a oportunidade de ter um relacionamento com alguém, dizendo a ele, olha, eu gosto de você, mas eu odeio sua noiva. E a igreja é a noiva de Cristo. Então nós precisamos, assim como Cristo amou a igreja, amar a sua noiva também, e estar se permitindo ser relacionado por ela. Então entenda isso. É muito fácil ter uma discussão, então se afastar, porque não me exige perdão, não me exige ter contato com aquela pessoa de novo, então é fácil se afastar. É por isso que é impossível ser cristão em casa, porque em casa você não é lapidado por ninguém. Em casa você não talvez fora da comunhão você não é exigido de praticar os frutos do Espírito, paz, mansidão, longanimidade, e a comunidade vai prover isso. Onde há pessoas, vai haver algum nível de desentendimento, vai haver algum nível de desgaste, porque isso não é diferente. Isso parte até de você que se afastou, porque o erro talvez não é só dos outros, mas o erro também está em nós, né, quando a gente se afasta. Então, meu convite aqui é que você dê essa oportunidade de ser corpo de Cristo. Não existe corpo que não esteja ligado. O meu braço desligado ao meu corpo, os legistas, os médicos já não chamam de ali está o Renatinho, não, ali está uma parte do corpo. Então, alguém desligado do corpo não é corpo mais. Não adianta dizer que é corpo de Cristo, porque não é, está desligado do corpo, foi amputado. Então, para ser corpo de Cristo, você precisa estar ligado a uma igreja, você precisa estar ligado à comunhão dos santos e sendo lapidados por isso. Não é fácil, mas é para isso mesmo.
é para que você possa exercer os frutos do Espírito e perdoar mais uma vez, caminhar mais uma vez e voltar a servir ao Senhor, servindo pessoas. Então a minha palavra é: volte enquanto há tempo e volte porque dá tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, graças a Deus. Amém. Então, Dan, estamos encerrando aqui, né, depois da palavra do pastor aí, encorajadora. Muito bom. Queria agradecer o Dan pela presença dele, né, Sempre juntos. gastar um tempinho com a gente, o pastor Renato, que abriu mão do seu descanso aí para estar nos abençoando com as suas palavras e nos motivando. Apesar de que o ideal não é motivar, né? O ideal, como é que é? Inspirar. Inspirar. Vou até começar a mudar. Tem que mudar o vocabulário, não é motivar mais. A motivação vem de fora, a inspiração vem de dentro. Aí pronto, aí já deu. Muito bom, pastor. Amém. Obrigado. Muito bom, a gente agradece aí, pastor, e suas considerações finais e Amém. a gente poder estar encerrando. Amém. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade de vir aqui conversar sobre o Evangelho de Jesus. Tudo gira nele, né? Porque dele, por meio dele, todas as coisas, né? São todas as coisas. Então, eu tinha certeza que a proposta da gente se unir aqui nesse bate-papo era esse princípio de Deus ser exaltado e, através da nossa entrega aqui, pessoas serem alcançadas. Então, eu fico muito agradecido a vocês por essa oportunidade. Espero estar em outros momentos aqui também do canal. Vou seguir assistindo também. Deus abençoe o projeto de vocês. Contem com a minha disponibilidade naquilo que vocês precisarem, não só para vir aqui conversar, mas para dar um nível de suporte, de ser amigo desse canal também, em nome de Jesus. Obrigado, Dan. Obrigado, Jorge, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Amém. Obrigado, senhor, também pela visita, tá? Pela preciosidade, né, da palavra, Jorge Souza, aos nossos ouvintes também. E não esqueçam de compartilhar, de curtir. Se esse conteúdo, né, edificou sua vida, envie para outras pessoas para edificar a outros também, para que o reino do Senhor possa cada vez mais estar sendo abastecido com essas palavras, né, que vão abençoar tanto, né, e vão edificar as vidas. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. E deixar aqui o jabara aqui. Se você nos assiste aqui de Swindon, nesse domingo às 10h30 a gente tem celebração. E ali com a temática do nascimento de Cristo. É uma mensagem que vai nos abençoar muito, um culto que vai também nortear e abençoar a nossa semana. Se você aqui de Swindon, esteja conosco no Projeto Vida, em nome de Jesus, e você pode me acessar aí para mais informações. Nós estamos no SN 25 2PP, no Great Western Academy, é um grande colégio, no SN 25 2PP, às 10h30 da manhã no domingo. Então fica aí o convite para alguém que está afastado, tá com a gente. Esse aqui perto do Tesco? O colégio tem perto do Tesco, no Rodabout perto do Tesco? Ele é no Tard Poly Garden. Tá. No final do bairro do Tard Poly Garden. O grandão. Esse, eu conheço aí, esse próximo ao Tesco também é bênção. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tamo junto, gente. Shalom. Mais uma vez, obrigado. Fiquem na paz. Amém.